Olá, gente. Vou falar de um tema que é tabu. Entre tantos tabus que nós temos na dimensão humana, que é o tema extraterrestres ou consciências extraterrenas. Em nenhum momento esse relato que eu vou fazer aqui, ele tem a intenção de fazer qualquer tipo de lavagem cerebral ou de mudar o pensamento de quem quer que seja. É apenas uma experiência subjetiva, ou seja, uma experiência que eu vivi, mas que para mim foi um divisor de águas, para mim marcou como uma experiência extremamente rica, porque se tratou de um contato com seres chamados insectoides, por os estudiosos de extraterrestriologia ou de estudiosos de extraterrestre, também conhecidos como mantídeos, né? Que são seres que têm formato que lembram os nossos insetos aqui. Lembram louva-deuses, formigas, gafanhotos, só que eles têm um aspecto humanoide. Eles têm cerca de 1,30m, 1,20m, no máximo 1,50m de altura, e são extremamente inteligentes. A mente deles é extremamente avançada. E quando eu falo de inteligência, eu não estou usando a nossa referência de inteligência calcada no sistema nervoso central e periférico, que nos dá, é evidente, a nossa grande dádiva vital que nós temos de nos comunicar motora e sensoriamente, né? Usar a linguagem, usar a capacidade de abstração e raciocínio. Eles têm um outro nível de consciência mental. A consciência mental deles é uma consciência mental que nós ainda não entendemos muito bem. A não ser quando você está numa projeção de corpo mental, numa projeção de mental soma, onde o seu corpo mental, que já não é uma matéria física, não tem uma forma, é energia, é luz, é expressão energética, entra em contato com outro tipo de inteligência. Nessa experiência que eu tive com eles, eu estava num nível de relaxamento profundo, quando percebi, meio que fora do corpo, me deslocando entre uma dimensão e outra, naquela fase hipnagógica, né, em que a gente está entre o sono e o estado normal, comum de vigília física, quando na minha esquerda se aproximou cerca de 4, 5 seres com forma insectoide. E eles começaram a falar na língua deles, entre eles, uma espécie de sonido, estalido, né? Como se fossem insetos se comunicando. E logo em seguida, a mente de um deles acoplou com a minha mente. Entrou em contato direto com a minha mente. E eles me mostraram naquele momento o que é pensamento em bloco. O que é pensamento, o que é o pensamento na concepção deles. Ideia bloco, ideia original, ideia inata. Através de uma palavra, de uma letra, de um símbolo, você tem um calhamaço de informações, uma biblioteca inteira de informações. A partir daquele momento, para mim, foi revelador entender que a mente é muito além do cérebro. O cérebro é apenas um receptáculo, um hardware da mente. O que se pode conceituar como mente. E naquele momento, eu consegui entender alguns aspectos da meditação profunda. Quando você entra em estados de profunda abstração, onde você se sente parte
de todas as coisas. Há na literatura da teosofia, na literatura já dita esotérica, muitas passagens para quem pesquisa e estuda sobre a origem das primeiras civilizações humanas. Há na doutrina secreta uma alusão de que os povos orientais, que lá eram chamados, entre outros nomes, de turanianos, ou turianos, um nome parecido com isso, sejam descendentes dessa raça alienígena insectoide, homantídeos. O que eu quero dizer aqui para vocês é que o laboratório que eu estava, o laboratório de experiências energéticas que eu estava em Foz do Iguaçu, quando tive essa experiência, é um laboratório que foi fundado numa data que fecha as relações dos números 369. Então ali havia uma sincronicidade para que eu percebesse, algum tempo depois eu vi perceber que aquele laboratório estava diretamente relacionado com esses números conhecidos pelo Tesla, estudados pela numerologia chinesa, no seu aspecto mais profundo, no Loshu, e em tantas outras áreas pelos egípcios, pelos atlantes, pelos lemurianos. Então ali havia, através daquela experiência, uma possibilidade de salto da minha consciência. Eu trouxe esse assunto porque eu vou começar a trazer assuntos nesse canal a respeito desses aprofundamentos de estudo relacionados à consciência em todas as dimensões.